Fé ou medo? Como confiar em Deus em tempos difíceis, em tempos de crise? Na verdade, o medo, ele nos paralisa ou nos impulsiona? O que te impulsiona a fazer o que você faz na vida hoje? É o medo ou a fé? Todas essas questões iremos responder com base nas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, porque esse é o Devocional da Perseverança que já está no ar a partir de agora, nesta semana, nesse primeiro dia, e nós vamos entender os mistérios de Deus sobre o medo e sobre a fé. E eu quero te perguntar, você tem 5 minutos só do seu tempo para Deus? Então, fica nessa mensagem aqui até o final. Bom dia, família, que neste dia nada me separe do amor de Deus, nem tribulação, angústia, perseguição ou fome, mas em tudo isso, sejamos mais do que vencedores. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim o texto: Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, o medo, ele tem a capacidade de nos paralisar, de nos impedir de agir e nos afastar dos planos de Deus. O medo, ele é uma das 5 principais emoções humanas. É normal você sentir medo, reitero, é normal. O problema é quando esse medo é exagerado e ele te paralisa. Impede você de realizar teus sonhos, impede você de agir, de se mover em direção aos seus planos, em direção a Deus, é o que Deus tem para você. E claro, este medo impede você de se afastar da sua fé, impede você de ter fé, impede você de criar uma vida melhor. Entenda isso. Mas a fé não, a fé é o contrário. A fé nos impulsiona a seguir em frente, de cabeça erguida, mesmo passando por tudo que é problema, mesmo quando não vemos o caminho completo, nós vemos só até a metade. Nós enxergamos só até o hoje, só até aqui. O amanhã não conseguimos enxergar porque pertence a Deus, mas mesmo assim, continuamos caminhando, continuamos insistindo. O Senhor nos deu um espírito de coragem. Se você sentir medo diante das circunstâncias, lembre-se de que Deus está com você e que sua força é ela que te sustenta. Por isso, escolha confiar e dê um passo de fé nessa sua vida. Na Bíblia, a expressão "não tenha medo" aparece mais de 136 vezes. Não temas. Continue prosseguindo. Vamos rezar assim? Senhor, hoje entrego os meus medos a Ti. Sei que não preciso temer, pois Tu estás comigo. Fortalece minha fé e me ajuda a confiar em Ti em todas as situações. Amém. Neste dia de hoje, sempre que você sentir medo ou preocupação exagerada com o futuro, declare em voz alta: Deus está comigo e eu confio nele. Vamos ler hoje Mateus capítulo 14, versículo 27, diz assim o texto: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende ânimo, sou eu, não temais. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Pedro, ele andou sobre as águas enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Entenda, quando Jesus quer fazer um milagre na sua vida, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão e se mover em direção ao seu milagre. Milagre é assim, só acontece com quem já foi, com quem está no caminho, com quem está andando, com quem está parado, não acontece milagre não. Foi assim que aconteceu. No dia que Jesus andou sobre as águas, ele disse, Pedro falou, faça com que eu vá até aí, também andando sobre as águas. Mas para que isso acontecesse, Pedro tinha que tirar o pé para fora do barco. Então, bote o pé para fora do barco se você quiser realmente que Deus faça um milagre na sua vida. Mas quando Pedro olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Isso acontece com todos nós. Quando olhamos demais para o problema cresce. Em vez de você olhar para a solução, você foca no problema, o problema apenas cresce e começamos a afundar.
no mar das nossas preocupações. Assim acontece conosco. Quando olhamos demais para os problemas, o medo acaba nos dominando e a tempestade nos derruba. Mas quando olhamos para Deus e aumentamos a nossa fé, nós encontramos paz, encontramos coragem, alimentos e elementos básicos para continuar vivendo. É lá onde nós estamos realmente focados. É lá onde devem estar os nossos olhos, hoje e para todo sempre, fixos em Jesus. Por isso o apóstolo Paulo sempre dizia: uma coisa eu faço, ninguém faz por mim, nem o homem, nem Deus faz por mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Vamos rezar assim: Senhor, ajuda-me a manter os meus olhos em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Quero confiar em Tua presença e no Teu poder. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Neste dia de hoje, meu querido, escreva uma lista de 3 coisas que estão te preocupando na sua vida e ore sobre cada uma delas e vá entregando elas a Deus. Isso vai melhorar pelo menos 20% das suas preocupações. Hoje vamos ler o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim o texto: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Meu querido, quantas e quantas vezes nós nos sentimos sozinhos em nossas dificuldades. E na verdade, é isso que o inimigo realmente quer, que você sinta que Deus te abandonou, que você sinta que Ele não é mais o seu Pai, que você sinta que está sozinho. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida muito melhor do que nós mesmos. Isso é muito bom da gente saber, não é? Deus cuida melhor de nós do que nós mesmos. Você acredita que se dependesse de nós, isso é muito forte, se dependesse de nós, nem vivo nós não estaríamos mais? Porque Deus é muito bom, não é? Misericordioso. Salmo 27, versículo 11, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor cuida de mim. Ele vê a sua dor, conhece os seus desafios e Ele está pronto para te ajudar. Às vezes é a gente que não deixa, porque somos apressados demais, queremos tudo para ontem, só andamos na vida pedindo as coisas a Ele e deixamos de agradecer. Olha, só do fato de você sair de casa e voltar para casa em segurança, já é motivo para você ficar de joelho e agradecer a Deus, ou não é? Ele está pronto para te ajudar. Não carregue esse fardo sozinho. Você não está sozinho nessa sua dor, nessa sua ansiedade, nessa sua depressão. Você não está sozinho. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor e confie em seu cuidado, que o cuidado dele é perfeito. Às vezes não é porque você tem ansiedade, é porque tem alguma área da sua vida que está definhando, que está defeituosa e precisa de um cuidado melhor. Às vezes é a área espiritual, às vezes é a área financeira, às vezes é a área relacionamento, pai e mãe, esposo, esposa, mãe, filho, sabe? Às vezes é a nossa saúde física que não está bem, a nossa saúde emocional não está bem. Então, meu querido, vamos rezar assim: Pai, obrigado por cuidar de mim. Ensina-me a descansar em Ti e a lançar sobre Ti todas as minhas ansiedades. Amém. Neste dia de hoje, pratique confiar em Deus. Ao invés de reclamar ou se preocupar, fale com Ele e entregue a Ele todas essas suas inquietações. Hoje vamos ler Marcos, capítulo 5, versículo 36. Diz assim o texto: não temas, crê somente. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, a expressão não tenha medo, não temas,
aparece na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, mais de 136 vezes. Deus fala para Abraão, Deus fala para Josué, Deus fala com Moisés, os profetas e os escolhidos, para que não tenha medo. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos tempos. A fé e o medo, eles não podem ocupar o mesmo espaço no nosso coração. Compreenda isso de uma vez por todas, é humanamente impossível. Se escolhermos crer, o medo vai perder a sua força. Escolhe que tipo de energia você quer carregar na sua mente, no seu coração. Você quer carregar a energia do medo a vida toda com medo. O medo, reitero, ele nos mantém vivos. Medo de morrer, você não vai beber veneno. Medo de ser atropelado, você não vai atravessar a rua sem olhar para os lados 1, 2, 3 vezes. Medo de cair, você não vai subir numa escada que toda suspeita, toda quebrada. Você tem medo de cair. Então, o medo é natural, nos mantém vivos. O problema é viver com medo. Aí é diferente. Jesus nos chama para confiar nele mesmo quando tudo parece impossível. E é o que ele é, especialista em coisas impossíveis. Por isso hoje, decida alimentar a sua fé e não o seu medo. Leia a palavra, leia a Bíblia, ore e lembre-se das promessas de Deus para você. Seu futuro, afinal de contas, está nas mãos de quem? Do medo ou da fé? Do inimigo ou nas mãos de Deus? Vamos rezar assim. Jesus, eu escolho confiar em Ti. Renova minha fé e me ajuda a permanecer firme nela, mesmo quando tudo parece difícil. Tudo isso eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina, para todos sempre. Amém. Neste dia de hoje, compartilhe com as pessoas uma promessa de Deus. Compartilhe com alguém a promessa que Deus fez na Bíblia e que te dê encorajamento, que te dê força de vontade, que te dê vontade de continuar andando e continuar seguindo em frente. Hoje vamos ler Salmo 27, versículo 1. Diz assim o texto: O Senhor, Ele é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Meu querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o seu escudo, se Ele é a sua proteção, não tema a inveja, não tema as calúnias, não tema a destruição, a morte ou a fome. Se Ele é a sua luz, se Ele é a sua salvação e se Ele é a sua fortaleza. O que isso significa? Isso significa que podemos enfrentar qualquer situação sem medo, que podemos enfrentar qualquer situação de cabeça erguida, seja ela uma doença, seja ela uma fraqueza espiritual, seja ela problema vida financeira, problema na vida conjugal, no casamento, relacionamento na família. Nós podemos enfrentar qualquer situação sem medo. Afinal de contas, é Deus que nos sustenta. Não permita que essas dificuldades da vida te afastem de Deus. Não permita que esses problemas minem a sua fé. Substitua a sua fé e a sua coragem pelo medo e pela tristeza. Corra para Deus e encontre força nele. Corra para os braços de Deus e encontre o refúgio seguro debaixo de suas asas. Vamos rezar assim. Senhor, Tu és a minha fortaleza e o meu refúgio. Não temerei, pois confio em Ti e que minha vida seja um testemunho do Teu poder e do Teu amor. Tudo isso eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Hoje, antes de você dormir, agradeça a Deus por 3 coisas que Ele fez por você hoje. É possível? 3 coisas simples, básicas. O simples fato de você ter aberto os seus olhos já é fato de você agradecer a Deus. Reconheça esse cuidado e reconheça essa fidelidade de Deus na sua vida. Só o fato de você sair de casa,
e voltar para casa em segurança já é motivo suficiente para você ir para o joelho e rezar ao Senhor agradecendo a Ele. Você só não pode se esquecer que o sofrimento do tempo presente nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós, porque família é dom de Deus. Para você ser boca de Deus nesse tempo, compartilhe essa mensagem em todos os teus grupos do WhatsApp. Vamos juntos salvar vidas por Evangelho de Jesus. Um abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Para quem sempre fica na mensagem até o final, você que assistiu todos os devocionais, o Senhor vai substituir o medo do seu coração por uma fé inabalável e colocar um tesouro nas suas mãos. Por isso, aproveite, viva bem e seja feliz.